Provérbios 16, versículos 1, 2 e 3. O som tá bom aí? Tá bom aí no fundo? Tá todo mundo ouvindo bem? Aqui também tá bom, não mexe. Põe Super Bonder no botão, cola o botão aí, não mexe, hein? Espírito de cutucação está repreendido em nome de Jesus, não mexe. Tá bom, tá todo mundo ouvindo aí? Tá ouvindo no fundo? Glória a Deus, não mexe. Fica tranquilo. Agora descansa no Senhor e presta atenção na palavra. Provérbios 16, 1 a 3, diz assim, ó: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor me deu, de ontem para hoje, para trazer para vocês nesse primeiro dia do ano, porque em toda virada de ano nós lembramos sempre, oramos, consagramos a Deus os nossos projetos, as nossas metas. Já teve muitos anos que nós escrevemos as metas no papel, trouxemos ao altar para orar. E esse ano também nós vamos consagrar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas ações a Deus. Nós vamos fazer isso de uma forma genérica, porque o Senhor conhece a vida de cada um, E não vai ser necessário nesse ano nós escrevermos, porque a gente está entrando até numa profundidade maior, de dizer, Senhor, que tudo realmente na nossa vida, cada pensamento, cada palavra, até os desejos do nosso coração, eles sejam governados por Ti. E dessa forma, certamente teremos um ano de paz, teremos um ano feliz, um ano com muitos frutos, principalmente no que diz respeito a sermos uma bênção, a sermos usados por Deus, porque Deus não só quer salvar e abençoar a nossa vida, Ele quer que nós sejamos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Ele quer que nós sejamos instrumentos do seu amor, que nós emprestemos ao Senhor os nossos lábios para darmos testemunho da bondade dEle, para pregarmos a verdade, a justiça dEle através da sua palavra que sai da nossa boca. Deus quer que nós emprestemos os nossos braços para abraçarmos aqueles que estão tristes, carentes, necessitados. Deus quer as nossas pernas emprestadas para que nós possamos ir e o Senhor levar a sua mensagem a lugares também distantes, onde não chegou ainda a sua luz. E dessa forma, nós somos, no conceito divino, instrumentos de Deus. É lógico que toda restauração, toda preparação, todo cuidado que nós precisamos, o Senhor sempre nos dá. Porque o Senhor não envia pessoas despreparadas para a guerra. O Senhor primeiro Ele nos chama, Ele nos restaura, Ele nos fortalece, para depois nos enviar a fazermos a sua obra e a sua missão. E esse texto aqui, ele fala disso, de que uma pessoa, ela é responsável pelos planos do coração, mas que do Senhor vem a resposta final, Do Senhor vem a resposta final. Então esse primeiro versículo, ele nos fala sobre algo que todo cristão verdadeiro precisa conhecer, precisa entender e precisa se submeter, que é a soberania de Deus. Ou seja, o convencimento pleno, a convicção consolidada de forma plena no nosso espírito, de que na vida a última palavra vem sempre de Deus. Nós podemos sonhar, nós devemos sonhar, o Senhor quer que nós façamos metas, o Senhor quer que nós projetemos coisas boas, grandes, coisas que sejam preciosas para nós, valiosas para nós, que nos tragam satisfação, que nos prosperem, que nos regalem a alma, que abençoe as pessoas da nossa família. Deus quer que nós tenhamos sonhos como, por exemplo, prosperarmos para podermos ajudar as pessoas necessitadas. Deus quer que nós tenhamos uma família feliz, para que a nossa família seja testemunho para as outras famílias. Aqueles que são profissionais, Deus quer que você tenha êxito na sua vida profissional, para que esse teu êxito ajude a outros, a tua expertise, a tua competência possa abençoar outras pessoas,
você possa ser um bom profissional, que não só vai prestar um bom serviço às pessoas. Por exemplo, um médico, é uma calamidade quando um médico faz estragos na saúde de alguém, quando um médico vai fazer uma cirurgia plástica e deforma o rosto de uma pessoa, vai fazer uma cirurgia de coração e a pessoa sai daquela cirurgia com menos expectativa de vida. Isso é terrível. Então, Deus tem prazer em que sejamos preparados, em que sejamos capacitados, em que tenhamos um testemunho de êxito, de sucesso. Deus quer que você seja um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom profissional, né? Deus quer que você seja um bom cristão, um bom discípulo, um bom líder. Deus tem prazer nessas coisas, porque através de nós é que Deus abençoa o mundo. Foi assim com o Israel natural. Deus levantou a nação de Israel para, através da nação de Israel, abençoar as outras nações com o conhecimento de Deus e com a salvação que veio através do Messias, que é vindo de Israel, que veio da nação de Israel. Então, esse primeiro versículo fala sobre isso, sobre nós estarmos conscientes disso, de que na vida a última palavra vem do Senhor. Mas o fato dele definir como serão no final as coisas, no final ele vai fazer aquilo que for melhor para nós, talvez não exatamente aquilo que a gente sonhou, talvez não exatamente as coisas da forma como nós pedimos, mas aquilo que ele fará certamente será o melhor para nós. E independente disso, o Senhor nos respeita como pessoas, o Senhor nos vê como seres a quem Ele deu livre-arbítrio, a quem Ele deu poder de escolha, a quem Ele deu uma natureza, uma característica, uma personalidade. Então, o que a gente precisa entender? Que o fato de Deus ser soberano não vem cercear a nossa liberdade. Deus nos dá a liberdade de fazermos planos. Olha o que está dizendo aqui, o coração do homem pode fazer planos, né? E deve fazer planos. Eu não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu digo, faça planos, e faça planos grandiosos, porque Deus, Ele pode agir no pouco e Ele pode agir no muito, mas Ele gosta de coisas desafiadoras, Ele gosta de dar aos seus filhos aquilo que parece impossível. O Senhor gosta de fazer milagres, e se você começou o ano, nesse primeiro dia o Senhor está te dizendo, sonhe, porque Ele é um pai que tem prazer em realizar os sonhos dos seus filhos. Qual é o pai, qual é a mãe aqui que vê o seu filho? Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Muitos, a maioria. Quem aqui é pai e é mãe? Ou quem teve pai, quem tem mãe, né? Quem tem os pais, que já teve pais, porque os pais faleceram, ou tem os pais vivos, que não é testemunha de que um pai, quando vê um filho desejando algo, o pai faz de tudo para poder agradar o desejo daquele filho. O pai se desdobra para poder contentar o coração de um filho. E eu quero dizer, o nosso Deus é um pai que tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos. Isso está escrito na palavra. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. E também que tem prazer no nosso êxito, na nossa alegria, na nossa satisfação. Então nós podemos sonhar e nós devemos sonhar, devemos projetar, devemos ter objetivos e metas, e de preferência coisas grandes, coisas que a mente natural diria, isso não é para você, isso é muito difícil, não perca seu tempo nisso, ou isso não é possível, isso é impossível para a sua vida. É nesse tipo de impossível que Deus gosta de mostrar que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus gosta de fazer milagres, e eu quero aqui ousar na unção profética para dizer que um milagre será feito pelo Senhor de forma extraordinária na sua vida nesse ano. 2017 é um ano de milagres na vida de todos, mas cada um vai receber um seu que vai deixar você estarrecido. Quem recebe, dá um aplauso aí ao Senhor. Então nós devemos sonhar, devemos ter objetivos na vida, devemos ter metas. Deus deseja que coloquemos diante dele o que desejamos, né? Não deve haver indecisão. Eu não devo ficar naquela, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta. Eu não sei se eu quero ser empresário, se eu quero ser pastor. Eu não sei se eu quero ser isso, ou quero ser aquilo. Não sei se eu quero ficar ou quero ir embora. Não. Busque diante de Deus a definição
de sonhos, a definição de projetos. Por quê? Porque não é problema existir a dúvida, você não está em pecado, porque talvez a sua vida esteja nebulosa, a sua vida está embaçada, sem foco, você está sem objetivo, você está meio perdido. Não, o texto fala isso, ele fala assim, ó, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem, né? Então o que representa isso? Que quando nós estamos assim, sem foco, sem direção, quando existe na nossa vida indecisão, podemos ter certeza de que isso nos paralisa. Eu sempre digo isso aqui. Uma das coisas que Jesus pedia, em primeira instância, para uma pessoa que ia lá pedir um milagre para ele, era: o que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu propósito? Qual é o seu projeto? O que você quer? Então, mas a gente pode estar desfocado nisso. A gente pode estar sem sonhos, a gente pode ter sofrido um trauma, né? Tem muita gente que está sem o sonho de casar de novo, porque já teve um relacionamento, já teve uma frustração, talvez de um divórcio, de uma separação, de um grande amor que não deu certo. E na verdade, dentro de você hoje existe um trauma que te paralisa, um trauma que te faz ter medo de tentar de novo. Pastor Fred pregou uma palavra muito linda aqui, falando sobre não tenha medo. Agora, recentemente, né? Não tenha medo. Não fique com medo de avançar, de querer ser feliz, de semear, de querer conquistar, de querer prosperar. Por quê? Porque de todas essas coisas o Senhor se agrada. O que Ele não se agrada é que você fique triste, é que você fique frustrado, é que você fique sozinho, é que você fique carente e necessitado das coisas. Deus não tem prazer nisso. Então, a gente conquista através dos sonhos, porque os sonhos são a linguagem do Espírito Santo. Os grandes homens da Bíblia que sonharam os sonhos de Deus, viraram heróis da fé, porque eles provaram ao mundo, através da sua história de vida, que a fé não é loucura, a fé não é insensatez, a fé não é coisa de gente com a cabeça fraca. A fé é aquilo que nos leva à realização dos sonhos e dos projetos que estão no coração de Deus para as nossas vidas. Amém? Então aquele que sonha, ele traz à existência coisas grandiosas que vêm da parte de Deus na direção daqueles que Deus ama. E Deus deseja então que a gente vá buscar essa resposta certa, que vem dos lábios do Senhor. Você pode chegar diante de Deus nesse primeiro mês do ano, nessa primeira semana do ano, e entrar num tempo de oração e falar assim: Senhor, não estou satisfeito com a minha vida. Eu não estou bem, eu não estou sabendo para onde eu vou, eu estou perdido, estou desfocado, eu não estou achando uma saída, eu não estou vendo uma luz no fim do túnel, né? Tem gente que está assim, e glória a Deus que você pode estar assim, mas está aqui, escutando essa palavra, onde Deus está te dizendo: vem meu filho, se aproxima de mim, coloca diante de mim a tua dificuldade, para que eu possa iluminar o teu caminho, para que eu possa falar qual é o meu sonho, qual é o meu projeto, qual é o meu propósito para a tua vida, porque Deus faz isso. Amém? Deus, Ele planta também sonhos no nosso coração. Eu falei aqui de pessoas que estão traumatizadas. Algumas estão traumatizadas na área emocional. Outras estão traumatizadas na área profissional e material. Alguns nesse ano de dificuldade perderam o emprego. Outros tomaram prejuízo na empresa. Mas isso não quer dizer que esse é o final da sua história. Se você ficou traumatizado no quesito emocional, porque perdeu alguém, porque sofreu uma perda nessa área emocional, o Senhor tem o bálsamo, o Senhor tem a cura para a sua ferida, Ele está curando você, e Ele quer que você sonhe de novo. Ele quer que você, no poder do Espírito Santo, vença o medo de tentar ser feliz outra vez. Então seja curado na tua área emocional e vá em frente. Você foi demitido? Pode ter certeza que nunca um justo fica desamparado, nunca a gente entra num deserto que não tem saída, porque deserto é lugar de passagem, deserto não é sepultura para quem obedece a Deus, para quem crê em Deus. Deserto só é sepultura para quem é rebelde, para quem é murmurador, mas para quem teme a Deus, para quem ama a Jesus, deserto é lugar de passagem, é lugar de ensinamento. Então quero te dizer, talvez 2016 para você tenha sido um deserto, mas desertos são lugares de travessia, principalmente para aqueles que amam a Deus, e eu creio que esse é o seu caso. Então,
eu quero sugerir para você que 2017 vai ser o tempo onde você vai sair desse deserto em que você está e você vai colocar os seus pés com muita alegria numa terra prometida em cada área da sua vida. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Para todos que temem a Deus, deserto tem começo, tem meio e tem fim. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá ao amanhecer. Então, quando nós confiamos em Deus, buscamos a Deus, colocamos diante de Deus a nossa dificuldade em estabelecer foco, em colocar metas, em enxergar saída para a nossa vida, o Senhor que nos ama, nos ajuda nisso e Ele direciona a nossa vida. Ele nos toma pela mão e nos leva por um caminho de livramento, por um caminho de conquista, de chegarmos no objetivo que Ele preparou para nós. Amém? Então, não deve haver indecisão, porque a dúvida nos paralisa, a dúvida impede o agir de Deus. Deus se move pela fé, então nós precisamos crer, sonhar os sonhos de Deus, queremos aquilo que Deus tem para nós e colocarmos fé, e uma fé com obras, uma fé com trabalho na direção daquilo que você quer. Eu não sei o que você deseja, o que você sonha, mas uma coisa eu sei: se você canalizar sua fé em Jesus Cristo, depositar sua confiança em Deus nesse ano e trabalhar firmemente, buscando com credibilidade, com determinação, esse teu sonho, no final do ano ele já não vai ser mais um sonho, ele vai ser uma realidade. Eu sei, particularmente eu sei, tem muitas pessoas aqui com sonhos antigos não realizados. E eu quero liberar uma palavra abençoadora sobre a sua vida. De que esse é um ano, 2017, é um ano de sonhos muito antigos, que não foram realizados até 2016. Mas um novo ano começou, e esse ano é onde esse sonho velho vai se transformar numa realidade nova. Quem recebe, dá um aplauso a Jesus. Uhul! Faz isso, Senhor, para a tua glória e para a tua honra. Outro aspecto é entendermos a soberania de Deus, que nós podemos dizer, né? Que nós podemos sonhar, que nós podemos projetar, mas que a nossa humanidade, a nossa condição humana, que muitas vezes, por uma natureza corrompida, contaminada pelo pecado, faz com que nós sejamos pessoas que se tornam autossuficientes. E por isso nos machucamos, por isso nos ferimos. Porque escolhemos para a nossa vida pessoas que não foram escolhidas pelo Senhor. Porque fomos trabalhar em lugares que não eram os lugares que Deus queria que nós trabalhássemos. Porque moldamos e conformamos a nossa vida de uma forma que não era a forma que Deus desejava. E a gente foi, escolheu sem perguntar, a gente foi e estabeleceu o projeto sem orar. Tem gente que já chega para Deus com o projeto pronto. Pronto, Jesus, está aqui o meu projeto, carimba aí, ó. Não é isso fazer sonhos e fazer projetos. Fazer sonhos e projetos é sondar o coração de Deus. É pedir: Deus, me ajuda a trilhar um caminho que me leve ao êxito, que me traga paz, que seja o teu caminho para mim. Eu perguntei para a pastora Fátima, tivemos uma reunião na semana passada, e eu falei assim: faz uma avaliação da minha gestão como líder na administração financeira. Eu não estou falando isso aqui para buscar elogio, nada disso. Eu só estou ilustrando aqui uma fala para você entender. Ela falou assim: eu vejo pouquíssimos erros. E realmente a gente nunca ficou envergonhado. Tudo que a gente fez, todas as mudanças que a gente fez, da igrejinha pequena que começou com 30 pessoas para o prédio novo, nós nunca ficamos devendo aluguel. Nós somos tão bem conceituados para os nossos locadores, que nem fiador a igreja tem. Esse prédio aqui que a gente paga um aluguel de 120 mil reais, ele não tem fiador. O fiador desse prédio aqui é Jesus. Né? Por quê? Porque as pessoas confiam em nós. E eu quero dizer para você, você precisa aprender isso, que vale a pena falar a verdade, vale a pena ser honesto, vale a pena prometer uma coisa e cumprir, falar que vai vender um produto que é bom e não entregar o produto de segunda, entregar o produto que é bom, porque credibilidade é a moeda do futuro. Credibilidade vale mais do que dinheiro em espécie. Você entende? Por quê? Porque quando você é uma pessoa confiável, quando as pessoas olham para os seus olhos, e isso a gente consegue ler nos olhos de uma pessoa. Quando você é uma pessoa honesta, quando você é uma pessoa
que transmite segurança para as pessoas, só de olhar nos seus olhos, você ganha crédito em relação a pessoas de quem você necessita de favores. Então eu quero dizer para você que quando nós nos submetemos à soberania de Deus, quando nós andamos dependentes de Deus, nós erramos pouco. Por que eu contei esse exemplo da opinião, né, da pastora Fátima? Que eu vejo que não é uma opinião bajuladora, é uma opinião baseada em verdade. Por quê? Porque ela caminha comigo há muitos anos, ela ajuda na administração da igreja e ela vê o quê? Que todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão, que vai dar um passo grande, ousado, eu boto meu rosto no chão e eu falo assim: Senhor, se isso for para manchar o teu nome, se isso for para prejudicar o meu testemunho de uma pessoa sensata, de uma pessoa honesta, de uma pessoa que cumpre o que prometeu, que esse negócio seja frustrado. Mas se isso for para a tua glória, ainda que isso nos custe esforço, fé, sacrifício, busca, vamos em frente, Senhor. E o Senhor nunca nos desamparou. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é fiel e poderosa e diz assim: aqueles que confiam no Senhor, jamais eles ficarão envergonhados. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Nós vamos ter sempre o Senhor dizendo: vai por aqui, porque esse caminho. Nós teremos sempre o Senhor dando sim e o amém dele para os projetos que são dele. Eu declaro que assim o seu espírito, a sua mente vai ser iluminada pelo Senhor nesse ano, para que você não cometa erros, não entre por desvios, não entre em retrocesso, não fique paralisado, mas que você saiba bem qual é a rota do Senhor para você nesse ano e faça dessa rota, no poder do Espírito Santo, um alvo atingível, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Feliz 2017 para você, com sonhos realizados. Mas eu preciso entender isso, que é o quê? A sabedoria de Deus. Por quê? Porque eu posso dizer: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar aquilo, eu vou alugar aquele outro lugar. Mas no fim da história, sempre quem dá a última palavra é Deus. A Bíblia diz: o homem pode fazer muitos planos, mas quem guia os seus passos é o Senhor. Você quer alguns exemplos claros, midiáticos, televisivos desse processo? A presidenta Dilma, ela tinha certeza absoluta que ela estava dentro de uma fortaleza, num bunker de segurança que eles tinham construído, que ela estava num trono, que ela estava amarrada lá com correntes e ninguém tirava ela de lá, né? Só que existe uma coisa chamada soberania de Deus. E existe uma outra coisa que chama-se o clamor do povo de Deus. E o povo dessa nação, que não aguentava mais tanta injustiça, tanta corrupção, tanta humilhação, tanta opressão, orou, clamou, fez 3 jejuns de Daniel com ovo, que ficou até amarelo, mas a Babilônia caiu. Porque o Senhor ouviu o clamor do seu povo e não vai deixar nunca o pescoço do justo debaixo do cetro e do jugo do ímpio. Quem pode dar um aplauso ao Senhor por isso? A Hillary Clinton, ela estava já, eu acho que ela mandou fazer uma faixa de presidente dos Estados Unidos para ficar na frente do espelho, vendo como ela ficaria mais elegante, qual era a postura que ela ia ter. Porque ela estava certa de que ela ia ganhar a eleição. Só que o vermelhinho lá, topetinho loiro, cabelo de milho, veio correndo por fora. E Deus achou alguma coisa na vida daquele homem, lá no coração daquele homem, que quis levantá-lo, que quis colocá-lo no trono. Talvez seja o amor por Israel, seja a visão que ele tem de Israel, né? Porque vai sair um estudo de discipulado aí que fala isso, né? Que a descendência de Noé, Sem, Cão e Jafé, recebeu de Noé a seguinte bênção: Jafé, enquanto ele amar e se aliançar com Sem, ele vai ter vitória. Então todo mundo que se aliança com Israel, todo mundo que ama Israel, todo mundo que abençoa Israel, Deus exalta, Deus põe no trono. E é por isso que os Estados Unidos é uma nação tão poderosa, né? E esse estudo vai esclarecer você melhor sobre isso. Mas Hillary Clinton estava certa de que ia ganhar. De repente veio uma coisa chamada destino e definiu que o outro estaria no poder nos Estados Unidos. E o time da Chapecoense?
Saiu daqui, querido, celebrando, festejando e já sonhando com levantar da taça lá em Medellín. Mas o que aconteceu? O destino interceptou esse sonho, parou esse processo no meio do caminho, mostrando que todas as coisas estão submetidas a Deus. Nós somos, enquanto seres humanos, pessoas mortais, e a vida eterna é uma promessa para nós só no Espírito. Por isso, exatamente porque nós não sabemos quando será o último dia da nossa vida, nós precisamos estar em todo o tempo na presença de Deus, iniciando um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, seu Filho que veio a este mundo, para nos perdoar, para nos salvar, para nos socorrer, para nos ajudar, enquanto estamos aqui. A Bíblia é muito clara, ela diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esse é o tempo de buscarmos a Deus. Esse é o tempo de nos relacionarmos com Deus. Quando eu era menino, eu gostava de ir à igreja católica. E o que a igreja católica me apresentava? A imagem, a figura de um Cristo lá, de cabeça caída, pregado na cruz, com joelhos ensanguentados, saindo sangue do lado, sangue na cabeça, morto. E eu olhava aquilo e pensava: um dia eu também vou morrer, e quando eu morrer, eu vou me encontrar com Ele lá no céu. Mas no decorrer da vida eu fui vivendo tantos sofrimentos, tantas perdas, tantas derrotas, que num momento, esse Jesus que já não estava mais morto, mas que havia ressuscitado, ele se aproximou de mim e falou: filho, só vive uma vida comigo lá no céu quem começa uma vida comigo aqui na terra. Então nós precisamos ter um relacionamento vivo, verdadeiro com Jesus aqui na terra, sabendo que Ele é alguém que nos ama e que tem prazer em plantações no nosso coração, em definir como vai ser a nossa vida, em nos tomar pela mão direita e nos levar pelo caminho, não só de uma vida feliz, de uma vida plena, abençoada, como pregou o Beda, aqui na terra, onde os seus sonhos vão glorificar a Deus. Os seus sonhos não vão ser motivo de tropeço, de vaidade, de soberba para você. Os seus sonhos realizados não vão ser para vanglória, os seus sonhos realizados vão ser para a glória do Senhor. E dessa forma você vai avançar e poder conquistar cada vez mais, porque o que muitas vezes paralisa as conquistas de uma pessoa é que o coração dela se ensoberbece, porque ela usurpa a glória de Deus. Ela começa a achar que a vida profissional dela está dando certo, porque ela é boa, porque ela tem conhecimento, porque ela estudou muito, porque ela trabalha muito, porque ela se esforça muito, porque ela acorda cedo, porque ela dorme tarde. E eu não estou aqui falando para ninguém ser preguiçoso, nem deixar de ser diligente. Nós temos que ser diligentes, nós temos que ser trabalhadores, mas nós temos também que trabalhar no princípio da fé, confiando em Deus e sabendo que é uma verdade aquilo que diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Uma pessoa pode ter sonhos, pode ter projetos, pode ter talento, pode trabalhar das 6 da manhã à meia-noite, mas se a bênção de Deus não estiver sobre a vida dela, ela pode até ganhar dinheiro, mas ela não vai ter paz, ela não vai ter uma família equilibrada, ela vai acabar estragando a saúde dela, ela vai entrar em estresse, ela não vai ter nem saúde emocional para desfrutar daquilo que ela conquistou com seu suor. E o que o Senhor nos apresenta? O Senhor nos apresenta justamente isso, que dentro do princípio da soberania dele, nós temos liberdade de projetar sonhos, mas devemos também depender dele e nos submeter a ele, porque o sim de Deus para nós será ótimo, mas o não de Deus, se ele te der um não, esse não será excelente, porque ele vai estar te livrando de alguma coisa para a qual você não estava preparado. É verdade isso. Nós temos que tomar posse dessa verdade dita pela Bíblia, que é: a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Nem sempre Deus dá para a gente aquilo que a gente quer, Ele vai dar para a gente aquilo que for o melhor. Amém? Então, se submeta à soberania de Deus, porque quem entende a soberania de Deus não murmura, não questiona a Deus, e não questionando a Deus não corre o perigo de ficar separado dele, né? Quando a gente sabe ser grato em tudo, quando a gente entende que tudo estava traçado por Deus, simplesmente pelo fato dele nos amar, então a nossa vida é uma vida de paz, e a gente vai encontrar sempre os porquês e os paraquês de cada situação que a gente passar na vida. Isso vai fazer com que a nossa vida seja uma vida sem provas? Não, mas a gente vai passar pelas provas de uma forma muito mais tranquila,
e com a certeza de vitória. Porque quem tem Jesus Cristo no coração tem uma promessa: esse será sempre mais do que vencedor em todas as coisas por meio daquele que o amou. Que Deus te abençoe em 2017, que você seja mais do que vencedor em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz Tiago 4,15. Eu vou ler para você uma palavra muito direta, né? Tiago era um profeta, discípulo de Jesus, bastante com a língua bem afiada, que dizia coisas muito enfáticas e claras. Ele diz assim, ó: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então nós temos que submeter os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso dia, o nosso amanhã, o nosso ir, o nosso voltar a Deus. Se Deus quiser, nós iremos. Se Deus quiser, nós faremos. Se Deus quiser, 2017 vai ser um ano maravilhoso. E eu estou com uma sensação muito grande de que vai ser um ano muito bom. Por isso, se você puder se alegrar comigo e dar um aplauso ao Senhor, eu acho que Ele é digno disso. Diga para a pessoa que está do seu lado: se submeta à soberania dEle. Deus sabe o que é melhor para nós. Procure simplesmente ficar na presença de Deus e ouvir as direções dEle para a sua vida, em nome de Jesus. Segundo aspecto, que é o segundo versículo. Deixa eu voltar lá em Provérbios. Diz assim, ó: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. A primeira coisa enfatizada nesse texto é a soberania de Deus, no sentido de que Deus nos dá liberdade para projetarmos, para sonharmos, principalmente com aquelas coisas que estão dentro do quadro das suas promessas. Não tem problema nenhum, você é livre para sonhar com alguma coisa que está prometida na Bíblia. Se você está sonhando em ter uma família, isso é promessa de Deus para a sua vida. Se você tem uma enfermidade e você está lutando pela sua cura, isso é promessa de Deus para a sua vida. Que vai ter uma empresa que vai empregar muitos filhos do Senhor, isso também é direito seu, é promessa do Senhor para a sua vida. Inclusive um dos decretos diz que as empresas nesse ano não só vão prosperar, mas vão enriquecer. O Senhor pesa o espírito. Isso se refere ao quê? As reais motivações do nosso coração, as motivações que temos para fazer isto ou para fazer aquilo. Não são as coisas em si que às vezes são ruins, mas o que está no coração do homem. Eu vejo muita gente fazendo uma oração: Senhor, me dê uma grande multidão. Para que você quer uma grande multidão? Para a sua glória? Para provar diante de todos que você é um grande líder? Ou para a glória de Deus? Ontem nós estávamos em família, entre família e amigos, celebrando lá a passagem do ano, né? Passando juntos, no seio da igreja, a virada do ano. Oramos, louvamos, adoramos a Deus em família. Eu peguei a palavra por 30 segundos e falei assim: gente, sabe por que eu sou uma pessoa que sonha com o crescimento da igreja? Porque isso aqui que nós somos e temos, esse amor que nós vivemos, essa sinceridade, essa irmandade, essa coisa gostosa que a gente tem, onde a igreja é uma família para nós, porque no seio dessa igreja existe amor verdadeiro, existe sinceridade, existe lealdade, existe companheirismo, né? Isso que nós temos, isso do qual nós desfrutamos é tão bom, mas tão bom, que não pode ficar só com a gente. Tem muita gente aí fora que merece receber desse conhecimento de Deus que é uma vida com Jesus. Muitas pessoas aí fora são desejosas, merecedoras e carentes desse amor maravilhoso que Jesus nos dá.
E é porque esse amor precisa ser compartilhado, é porque esse amor precisa ser transbordado da nossa vida na direção de outros, que a igreja precisa crescer. Às vezes as pessoas podem achar, o apóstolo Fábio tem mania de grandeza. Para que um templo desse tamanho, se a igreja não está cheia? Porque os homens visionários, os homens sonhadores, os homens que cogitam dos pensamentos do céu e não da terra, eles sonham com coisas grandes. Porque nós servimos a um Deus grande. Vida com Jesus está uma maravilha para mim. Tá bom, mas está um monte de gente que está morrendo, que está sofrendo, que está divorciando, que está com câncer, que está desesperado porque não tem dinheiro, não tem como sustentar a família. E a gente sabe que nós temos um Deus que liberta, que restaura, que abençoa, que muda a sorte das pessoas. Quem aqui teve a sua sorte mudada por Jesus? Pois eu quero te dizer que Deus nesse ano vai usar a sua vida, o seu testemunho de ter tido uma sorte mudada, para que a sorte de milhares de outras pessoas seja mudada também. Quem recebe isso, dê um aplauso ao Senhor. Então, motivações que levam à vaidade, que são para a vanglória, que vão conduzir as pessoas ao pecado, essas não vão ter longo prazo. Por quê? Porque Deus vai impedir essa conquista. Um exemplo disso na Bíblia é a Torre de Babel. Os caras estavam construindo uma torre maravilhosa. Para aqueles dias, os historiadores falam que aquela torre era um negócio assim, uma torre gêmeas, um Empire State da época lá, sem tecnologia nenhuma, só na fé, na determinação, no fato de eles estarem unidos naquele propósito. Nós vamos fazer uma torre gigantesca que vai tocar o céu. Isso é o que eles falaram, eles queriam impressionar o céu, eles queriam impressionar Deus, como se Deus se impressionasse com alguma coisa. Mas qual era a real motivação do coração? Era mostrar poder. Então nós temos que ter cuidado para não deixar nas coisas que são lindas e belas, nas coisas que realmente são de Deus, entrar a motivação errada do coração humano de vaidade, de vanglória, para impressionar as outras pessoas. Eu vou trabalhar para ter muitos discípulos, para quê? Para dizer que eu sou o cara, para dizer que eu sou o bom? Não, eu vou trabalhar para ter muitos discípulos, porque eu sei que quanto mais vidas forem salvas, muito melhor será este mundo. Eu vou trabalhar para que multipliquem-se as células, porque quanto mais gente estiver dentro da igreja, menos gente vai estar lá fora matando, roubando, estuprando, se drogando e se destruindo. Dá para você compreender? Então, o que fala esse segundo versículo? De que o Senhor sabe que existem sonhos e projetos no coração do homem, mas Ele vai querer passar no crisol a motivação desse seu sonho. Para que você quer uma empresa? Para que você quer um grande ministério? Para que você quer ir para cá ou ir para acolá? Todas essas coisas dentro da nossa vida, elas têm que estar alinhadas com a essência de Deus, que é verdade, pureza, justiça, humildade e amor. Amém? Então, nossa prosperidade, nossa multiplicação, nosso sucesso pessoal, profissional ou material não podem ser tropeço para nós, mas devem sempre exaltar e glorificar a Deus. Se você tem um bom casamento, não é porque você é um super marido, nem você é uma super esposa. Você tem um bom casamento porque Deus teve misericórdia de você e te capacitou a amar, te capacitou a ser uma bênção dentro da sua casa. Se você tem uma empresa, essa empresa é para gerar emprego, essa empresa não é só para enriquecer você, essa empresa é para transferir riqueza do mundo para o reino de Deus, essa empresa é para dar trabalho para muitas pessoas que vão chegar ali necessitadas, e você não só vai abençoar a pessoa, dando trabalho, dando oportunidade a ela, mas através do princípio do Evangelho, levar as pessoas a serem pessoas realizadas profissionalmente. Isso fala de darmos oportunidade às pessoas para que elas cresçam conosco. Amém? Isso é o que está escrito aqui, ó. Todos os caminhos do homem são puros a seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Deus sonda o nosso coração, e nós podemos dizer que estamos fazendo isso por aquilo ou por aquilo outro, mas Deus sabe o que está dentro de nós, e se o propósito for puro, se o propósito for santo, o projeto dá certo. Se não for, o Senhor paralisa. Amém?
Aspecto número 3. Isso é uma chave. Por que a gente deve saber isso, do item 2? Para que a gente limpe o nosso coração. Para que a gente entre na motivação correta. Quer ver um exemplo disso? Fruto fiel. Tem que acabar com essa celeuma. Fruto fiel é de Deus, não é de Deus. Fruto fiel é de Deus. Só que o que não é de Deus? O cara que não trabalhou o ano inteiro, na hora que chega no fruto fiel, ele fica deprimido. Por quê? Porque não fez nada, não tem que apresentar a Deus. E o cara que trabalhou bastante e usou de fé, chega lá e fica se achando o cara, porque tá vendo, minha geração é maior. Olha para o outro assim do lado. Não, cada um na sua medida de fé, cada um na sua unção, cada um no seu esforço. Se um tiver uma vida para apresentar, glória a Deus por aquilo, porque uma vida vale mais do que o mundo todo. Nós não estamos competindo na igreja, nós estamos trabalhando para ganhar vidas e para fazer discípulos que vão glorificar o Senhor. Pode aplaudir Jesus. Amém? Então, que o Espírito de Deus sonde o teu coração e toda motivação enganosa, equivocada, mesclada com a vaidade, com a soberba, com o orgulho, com a maldade desse mundo, seja retirado dentro de você, para que também seja retirado do seu caminhar, do seu avançar, todo tipo de entrave, que a sua conquista seja suave, que a sua conquista seja segura, que a sua conquista seja pungente no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem recebe isso? E que o seu coração esteja limpo, amém? Porque a gente pode fazer um monte de coisa aqui na terra, mas não adianta nada. Quem vai entrar no santuário de Deus para adorá-lo lá no céu é quem tem mãos limpas e coração puro. Então que o Senhor purifique os nossos corações. E a terceira coisa é, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Isso aqui fala do quê? A primeira fala de soberania, a segunda fala de motivações do coração, e a terceira fala de consagrar a Deus, de depender de Deus, e de tudo que for feito, ser feito na presença de Deus, com o aval de Deus e para a glória de Deus, não para a nossa glória. Amém? Depender de Deus, viver uma vida na presença de Deus, dar sempre a Deus a glória de tudo e fazer tudo para agradá-lo. Isso aqui é uma chave de sucesso. Quando eu dependo de Deus, eu peço a Deus direções, eu peço a Deus boas ideias, eu peço a Deus pessoas para me ajudar, eu coloco o projeto diante de Deus e falo assim: Senhor, o Senhor está nesse negócio, o Senhor quer esse relacionamento, o Senhor quer esse casamento. Põe no altar as coisas que o teu coração deseja. Põe no altar os teus sonhos, os teus projetos pessoais. Por quê? Porque se eles forem de Deus, eles vão voltar para você e nada nem ninguém vai impedir que eles se cumpram. Mas muitas vezes o homem faz seus próprios projetos e quer simplesmente que Deus concorde. E não é assim que funciona. Amém? Então, o que é consagrar a Deus tudo que nós fazemos para que os nossos planos sejam estabelecidos e sejam bem-sucedidos? É compreender que a forma mais segura e sábia de viver é pedir que Deus governe a nossa vida. Amém? Deus, Ele precisa ser de fato Senhor da nossa vida. Eu não posso só dizer com os meus lábios: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Eu vejo que muitas vezes existe essa falha, técnica, de chegar na célula e na hora de fazer o apelo, as pessoas oram e falam assim: vamos agora orar, porque todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, ele é salvo e ele é perdoado, ele é abençoado, e a sua vida agora fica em paz com Deus e começa a viver vitórias. Não é quando a gente confessa Jesus como Salvador da nossa vida que começam as vitórias. Começam de fato as vitórias quando a gente reconhece e confessa Jesus como Senhor da nossa vida. Fala: Senhor, eu dirigi até aqui, o negócio deu mais ou menos certo. Talvez não tenha, você está hoje reconhecendo que a sua vida não deu nada certo, mas a partir de hoje eu quero que a minha vida seja totalmente governada pelo Senhor. Eu quero ter os teus pensamentos, eu quero que a minha alma seja guiada e alimentada pela tua palavra. São os teus mandamentos que eu vou obedecer, é na tua presença que eu vou viver. Não tem como a sua vida não dar certo. Ainda que existam tempos de prova para a sua fé, ainda que existam períodos de deserto, pode ter certeza que a sua terra prometida, a sua vitória, a sua alegria, o seu êxito está garantido por Deus. Amém?
Então, viva debaixo da soberania de Deus. Amém? Saiba que você precisa de ter um coração puro, e os propósitos pelos quais você faz as coisas não podem ser motivações humanas, interesseiras, falsas, ambiciosas, no sentido da cobiça, né, da usura, da avareza, né? Quer ver uma história marcada para infelicidade na vida de um casal? Um rapaz que casa com a moça porque ela é rica. Isso é tragédia, isso aí é divórcio, isso aí é uma vida inteira de sofrimento, entendeu? Então, o coração precisa ser puro, as motivações precisam ser puras, e nós precisamos todos os dias consagrar todas as coisas a Deus, porque se Deus puder governar a nossa vida, Ele vai nos levar a bom termo, Ele vai nos fazer sermos pessoas realmente felizes. Igreja El Shaddai, que o Senhor te guarde em temor, debaixo da soberania de Deus, aceitando e concordando sempre com a soberania de Deus, através de um coração grato, sempre. Que o Senhor possa, em nome de Jesus também, purificar o seu coração e te dar sempre motivações, segundo a essência de Deus, segundo a pureza, a santidade, a perfeição do Altíssimo. E Igreja El Shaddai, que você possa em todos os dias de 2017 consagrar a Deus cada um dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas atitudes, os seus minutos, as suas horas, os seus dias, a sua família, os seus bens, que tudo seja consagrado ao Senhor e que tudo esteja debaixo da bênção e da multiplicação do Senhor e da vitória do Senhor, em nome de Jesus. Quem recebe? Dá um aplauso bem forte ao Senhor.